E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Sanjay, sou biólogo, mestre em ciências veterinárias, pesquisador de animais silvestres aqui no estado do Ceará. Aqui eu tenho algumas descobertas muito interessantes, como o primeiro registro do cachorro vinagre pra caatinga, tá bom? Eu tenho a primeira sucuri encontrada no estado do Ceará. Eu filmei o primeiro comportamento de caça e compartilhamento entre macacos prego. Eu filmei o primeiro comportamento homossexual em macacos pregos de vida livre aqui no estado do Ceará. O meu forte é campo. Eu entendo da natureza aqui do estado do Ceará, principalmente dos vertebrados. E eu venho trazer para vocês aqui um assunto muito importante. Qual é esse assunto? É um assunto importante para a conservação, para a manutenção da vida aqui no estado, para a saúde pública e para o desenvolvimento do ser humano. Eita, que assunto é esse? Presença de gatos domésticos em ambientes naturais. E eu vou tratar isso com vocês de uma maneira muito resumida, porque esse é um assunto muito extenso, muito complexo, difícil realmente de se trabalhar, porque ele também é muito polêmico, tá bom? Então eu quero trazer alguns aspectos que esse assunto se relaciona. Primeiro, impactos ambientais. Eu quero tratar com vocês detalhadamente sobre os impactos ambientais que esses gatos podem causar. Eu quero tratar com vocês também sobre zoonoses. Quais são as principais zoonoses, doenças que esses gatos podem transmitir para as pessoas, para a população em si. E eu quero tratar com vocês também um assunto muito interessante, que é o desenvolvimento do ser humano. O desenvolvimento mental, na educação, no contato com a natureza que o ser humano tem, que também é afetado por esses animais. Tá bom? Então eu quero tratar desses três aspectos. Nós poderíamos ter vários outros para tratar se relacionando com isso. Poderíamos tratar também dos maus tratos que esses animais sofrem em vias de abandono, né? Quando estão abandonados, frio, fome, doença, atropelamento, envenenamento, são diversos, né? Eles não têm qualidade de vida nenhuma nessa situação, então é muito difícil você querer defender que esses animais permaneçam nessa situação. É muito importante a gente tratar de políticas públicas para resolver essa situação, porque atualmente os políticos têm surfado nisso, né? Então não parecem com muito interesse de políticas simples, como microchip, como cadastro de animal, né? E controle, com adoção e eutanásia no final das contas. O que não se pode permitir, o que se não pode tolerar, é um gato vivendo solto, destruindo os nossos animais silvestres, colocando as relações ecológicas aí em colapso, transmitindo doença, sofrendo, sendo alimentado com ração que é feita com bicho abatido. É uma hipocrisia só essa situação. Então vamos começar a tratar sobre impactos ambientais. Pessoal, gato é um bicho que veio lá do sul da Europa, norte da África, um local que tinha as 4 estações do ano bem definidas, e esse bicho ele tem a sua reprodução regulada por isso. Então imagina, esse bicho veio de lá para cá, os colonizadores trouxeram esse animal, aqui nós temos as nossas espécies felinas nativas, que atualmente todas são ameaçadas de extinção, tá bom? E aí trouxeram esse gato de fora para cá, para conviver como animal doméstico, e esse animal começou a adentrar a natureza, começou a fugir, começou a viver abandonado, começou a ter tutores irresponsáveis que deixam esses bichos andarem por todo canto. E aí eles começaram a gerar impactos. Quais são esses impactos ambientais que esses gatos causam? Lá, como eles têm a reprodução controlada pelas estações do ano, eles dão uma cria por ano. Aqui eles chegam a dar 4 crias por ano. Por quê? Todos os nossos dias, aqui no Ceará, por exemplo, de onde eu estou falando, nós temos 12 horas de luz. Então o gato pode chegar a dar 4 crias por ano. Então imagina só que ele vai se reproduzir muito mais. Por ele não ser daqui, ele não tem uma coevolução com as nossas presas, com os nossos predadores, com as nossas espécies nativas. Então ele entra e vai causar um colapso. Esse tipo de situação é a segunda maior causa de extinção, de perca de biodiversidade que existe no planeta, tá certo? Então ele entra aqui, ele vai causar um impacto e esse impacto ele vai se tratar a partir de alguns pontos. Qual ponto? Primeiro ponto, o gato é um predador em excelência, o gato é uma máquina de matar, o gato foi domesticado justamente por essa sua excelência em caça, para proteger celeiros, locais que eles armazenavam grãos, esse tipo de coisa. Os gatos se aproximaram e terminaram sendo domesticados nessa situação. Então ele foi domesticado
pela sua excelência em caça. Então o gatinho é bonitinho, é fofinho, mas ele é uma máquina de matar. Esses gatos que vivem nas áreas verdes, nos parques, nos campos, perambulando nos jardins, nos quintais, eles matam de tudo. Eles matam aves, eles matam mamíferos, eles matam répteis, eles matam anfíbios, eles matam sapinhos, pererequinhas, cobrinhas, calanguinhos, os passarinhos cantando aqui atrás. Eles matam esses passarinhos, sem-açu, sabiá, lavadeira. Todos os animais, eles matam pequenos marsupiais, eles matam todos os animais menores que ele tem acesso. Então ele é um predador muito grande. Então ele já vai causar um impacto em todas essas espécies que podem ser predadas. Para por aí. Longe disso, pessoal. Imagina só que nessas áreas, muitas vezes, ocorrem outras espécies de predadores. Com um grande número de gatos domésticos numa área, num parque, Parque Rio Branco, Parque do Cocó, campos, floresta, Pedra da Andorinha, como foi filmado no último episódio, no meio de onça, no meio de gato doméstico, diversos predadores gato doméstico. E aí eles vão causar o quê? Uma competição por presa. Então uma competição direta que eles vão estar causando lá com a fauna, com os predadores nativos, e aí vai deixar esses animais sem alimento. E além dessa predação direta, pensem só, por que é que os europeus, como foi que os europeus conseguiram dizimar milhares, milhões de índios aqui? Foi com táticas de guerra avançada, com armas super desenvolvidas, ou com doenças que eles eram imunes e os nossos nativos indígenas não eram? Né? Foi através disso aí, né? Eles transmitiram diversos vírus e os nossos índios foram dizimados. O que acontece? Está acontecendo a mesma coisa com os nossos gatos nativos. Os gatos domésticos, eles vêm para a floresta e eles são portadores de muitas doenças, de muitos vírus, que eles vão transmitir para os gatos nativos. Esses gatos nativos, eles já vivem como fantasmas, eles foram caçados, principalmente os de pele pintada, que nós temos aqui 3 espécies no estado do Ceará, até quase a extinção, né? Eles foram muito caçados porque há cerca de 50 anos atrás o comércio de pele era muito intenso. Então esses animais eles eram muito perseguidos para esse comércio, para esse tráfico de peles. Hoje em dia diminuiu isso, mas eles continuam sendo caçados por diversos outros motivos. Então esses gatos entram dentro do ambiente natural, destroem os animais menores, deixam os predadores sem alimento e eles ainda transmitem doença para os felinos nativos. Então veja só como é grande o impacto ambiental que esses animais transmitem, né? Que eles causam na natureza. Então quando você se coloca como protetor de animais, como amigo dos animais, você tem que levar em consideração as nossas espécies. Você tem que levar em consideração, você tem que parar para refletir sobre o que é o verdadeiro significado da palavra extinção. Porque o que acontece? Eu, como biólogo, como pesquisador, como cara tipo assim, que vive no mato, que dedica a vida a isso, o meu dharma é proteger a natureza, é o que? Eu sinto muito mais do que a maioria da população. Então eu consigo entender, talvez, eu acredito que nem eu consiga entender o verdadeiro tamanho do que é a extinção. Eu consigo entender que aquela espécie que foi extinta, ela vem de um processo de milhões de anos de relação com o ambiente, com outras espécies de vegetais, de animais, né? E diversas relações. E aquela espécie que desaparece, todas essas relações deixam de acontecer. Por exemplo, chegou um vídeo essa semana para mim de um gato aqui dentro do campus da UES com um filhote de sabiá na boca. Até isso foi que me trouxe a fazer esse vídeo com vocês também, né? E esse sabiá, ele tem um canto muito bonito, ele dá uma identidade sonora do lugar, ele é um dispersor de sementes, ele é um controlador de insetos, ele é um animal muito importante. A sabiá é a ave mais citada pelos poetas, pelos cantores, pelos compositores do nosso Brasil. É um animal que colocam até como símbolo do Brasil a sabiá. O gato passou com a sabiá na boca. Chocou muita gente? Não, não chocou. Mas se, por exemplo, não que seja correto, se passasse um cachorro com um gato na boca lá, será que as pessoas iam se chocar? Muito mais, né? Muito mais. Apesar de que a sabiá, a gente nem sabe direito
como é que está a quantidade dessas sabiás aqui dentro da cidade, a relação que essas sabiás têm com a própria saúde pública, né? Que esses animais que os gatos estão predando com a saúde pública. E falando em saúde pública, vamos sair um pouquinho dessa parte de falar de impactos ambientais, que é muito importante, mas acredito que vocês já entenderam. Colocar gato na rua, no parque, alimentar, manter, você não está sendo amigo dos animais. Não se iluda. Isso é uma grande hipocrisia. Você está alimentando o seu ego, achando que alimentar esse bichinho lá vai estar fazendo bem e tudo. E agora que você assistiu esse vídeo, a sua situação se torna muito mais complicada, porque você teve acesso à informação. Você não pode mais usar do escudo da ignorância para vir falar que está fazendo isso porque é ignorante, tá bom? Você não é amigo dos animais, você é um dos maiores inimigos dos animais que existe, tá bom? Você é aí lobo com pele de cordeiro. É o cara que coloca comida para gatos na rua ou que tenta sustentar essa situação de alguma maneira. Então vamos partir para a segunda parte, saúde pública. Muito importante. Os gatos, eles podem transmitir algumas doenças, mas eu nem vou falar de muitas doenças não. Eu vou falar apenas de uma doença que eu acho muito interessante. É a toxoplasmose. Pessoal, o que é a toxoplasmose? É um protozoário intracelular que ele tem como hospedeiro final, que ele só atinge a sua forma contaminante ao ser humano, o corpo de um felino. O felino ele se contamina como? Ele come um calango, ele come um passarinho, ele come um bicho que está contaminado com a toxoplasma, mas esse bicho ele não tem condições, um calango, um passarinho, de transmitir para o ser humano, porque esse parasita ele só atinge a forma final no corpo de um felino. Tá bom? Para vocês entenderem. Então o felino preda um animal, ele se contamina com a toxoplasma e aí ele vai liberar a toxoplasmose a toxoplasma gondii nas fezes, tá? E aí essa toxoplasma vai entrar em contato com as pessoas porque ela é muito pequena, as fezes secam e aí ela vai sair em forma de poeirinha ali, pode se espalhar. E aí ela vai chegar nas pessoas. E ela é a maior causa de cegueira monoocular, que é a cegueira de um olho só, no Brasil inteiro. Vocês sabiam disso? A maior causa de cegueira de um olho só na nossa população é um parasita relacionado a gatos domésticos. Outra situação também muito importante que ela causa diversas essa toxoplasmose, tá? Mas ela causa também uma má formação fetal. Por ela ser um parasita intracelular, esse protozoário, a mulher, quando estiver grávida, em determinado período da formação ali do bebê, ela for contaminada com essa toxoplasma, ela vai entrar na célula tronco e essa célula tronco ela não vai se desenvolver bem e a criança vai nascer com má formação. Então, isso também acontece. É tanto que as mulheres que já tiveram filhos, muito provavelmente vão lembrar que o médico recomendou, tem gato em casa? Cuidado com a presença de gato, né? Então, veja só de como é sério essa questão. Então, você quer ter o gatinho solto no seu condomínio, quer ter o gatinho solto na sua rua, quer ter o gatinho solto no parque, você ignora que essa área ela é frequentada por outras pessoas, você ignora que essa área ela é frequentada por animais. Então, esse gatinho que você está aí para alimentar o seu ego, querendo manter ele solto, ele está destruindo a natureza e ele está tornando as pessoas cegas, fazendo as crianças nascerem com má formação, com defeito, causando aborto, além de outras questões das zoonoses que os gatos podem estar estabelecendo. Passou um avião aí, esperar um segundinho aqui. Esse avião passar. Pronto. Então, pessoal, além dessa questão ambiental, além dessa questão das zoonoses, eu queria conversar com vocês também sobre uma questão muito importante, tá? Que é a questão do desenvolvimento do ser humano. Ah, professor, desenvolvimento do ser humano? O senhor não está indo longe demais com essa ideia de gato causa problemas? Não, pessoal. Eu não estou. E eu aprendi isso porque há mais de 10 anos eu pauto esse assunto, eu converso com pessoas sobre esse assunto, e aí eu escuto relatos de determinados tipos de pessoas, de todos os tipos, tá bom? Então eu ouvi uma vez de uma professora que trabalha em uma linha pedagógica construtivista muito legal, que leva o todo em consideração, né? Ela me explicando, Sanjay, na nossa escola, nós não podemos mais colocar as crianças em contato com a terra. E a gente acredita, dentro do que a gente estudou na pedagogia, que o contato com a terra é muito importante para o desenvolvimento da criança. O cavar buraco, o estar na areia, o plantar, o se sujar, sabe? O construir castelinho, estar por ali na terra
em contato com a natureza nesse aspecto, ele se torna muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Então essa professora me falou, Sandy, a escola tem um monte de vizinho que cria gato solto, tem uma praça perto que o pessoal coloca lá uns gatos, abandona os gatos lá, e esses bichos adentram o ambiente da escola. Mesmo que a escola não queira, mesmo que tenha cerca elétrica, mesmo que tenha grampo em cima do muro, esses gatos entram e eles fazem cocô na terra, no jardim, na areia das crianças, e vai tornando esse ambiente insalubre. Então parem para pensar, eu, Sanjay, protejo os animais, eu tenho laguinhos, eu tenho plantas atrativas para os animais, eu coloco banana para os passarinhos. Os gatos dos meus vizinhos adentram a minha casa para vir matar os calangos, para vir matar as iguanas, para vir matar os passarinhos. E além deles adentrarem dentro do meu ambiente para matar os animais nativos que estão causando uma saúde coletiva, porque os animais nativos eles causam saúde coletiva, né? Porque cada um com a sua função ecológica, eles estão contaminando a minha terra. Eu vou tratar da minha terra, vou tratar do meu jardim, está cheio de fezes de gato. Você vai mexer na sua terra, no seu quintal, no seu jardim, está cheio de fezes de gato. Além de se tornar, né, um ambiente insalubre e fedorento, que ninguém está querendo mexer, vai te colocar em risco a tua saúde. Porque tem a questão da toxoplasma e outras doenças, micoses, por exemplo, que eles podem estar transmitindo. Então esses três aspectos, eles são muito importantes, que as pessoas parem para refletir, parem para pensar, parem para, né, para ver com calma. E aí vai chegar alguém e vai falar, olha Sanjay, a melhor solução é castração. Pessoal, existem trabalhos científicos, tá, que compararam, estudaram, viram, não sejam negacionistas, não sejam anti-ciência, tá? Não acreditem na ciência só quando é conveniente ao que vocês querem, tá? Trabalhos científicos mostram que um gato castrado, ele continua transmitindo doença, ele continua competindo com os predadores, ele continua predando a nossa fauna, tá? E esse gato, além disso, muitas vezes esses gatos que são castrados nessas colônias, as pessoas continuam colocando alimento. Quando você coloca alimento lá, você vai reconfortar outras pessoas a abandonar, você vai estimular o abandono, você vai atrair mais animais para lá. Então trabalhos mostram que castrar e reabandonar não adianta, tá? O que adiantaria seja o quê? Você tira esse gato de lá, você castra e você arranja um lar para esse gato. Ó, isso é inquestionável que é legal, que é correto, tá certo? Mas nessa situação de castrar e colocar lá, não adianta nada. Outras pessoas vão levantar a situação, Sanjay, se eu parar de colocar comida, os gatos vão predar muito mais a fauna. Pessoal, essa aí é uma visão superficial da situação. A ecologia, que é uma ciência, mostra que quando você pega uma população ali e você dá muito alimento para essa população, ela vai explodir, ela vai se reproduzir muito mais, vão ter muito mais animais transmitindo doença. E os gatos, quem cria gato sabe que ele pode estar até com a barriguinha cheia ali, mas ele vai matar por brincadeira, porque o gato, entenda, ele é um predador da natureza. Os predadores, eles precisam ter excelência em matar, então eles brincam disso. O gato é culpado? Não, o culpado é o ser humano, mas quem está pagando agora, todo o pato, praticamente todo, né, podemos dizer assim, está sendo a fauna. Estão sendo os pássaros, estão sendo os calangos, é aquele sabiá que morreu lá na UES, quem assistiu o vídeo, lembra? Né, que ninguém se importa, que ninguém liga. Então, atualmente, quem está pagando o pato são esses animais. E é muito importante que o ser humano se responsabilize e que o ser humano tome o controle. E ele não está tomando o controle agora, atualmente, aqui no Brasil, tá? Porque outros países já estão tratando isso com a seriedade devida. Por quê? Porque nós temos políticos aproveitadores, muitos se dizem ambientalistas, entraram lá se colocando como defensores da fauna, outros sempre se colocaram realmente como aproveitadores dessa situação, que surfam nisso. Eles entendem que boa parte da nossa população não recebeu uma educação adequada para entender realmente a complexidade dessa situação. Toda a população é sensível a isso, porque todo mundo gosta de cachorro e gato, eu também gosto de cachorro e gato. Só que como eu entendo da fauna, eu entendo que eles precisam ser controlados, que são animais domésticos, que tem que estar dentro de casa. Então esses políticos surfam nisso. Por quê? Ele vai lá, bate foto dando comida para um gatinho, bate foto no abrigo, diz que é amigo dos animais, não sei o que, a população não entende. Acha que ele realmente é amigo dos animais e vota nele. Nós temos os políticos mais bem votados aqui no estado do Ceará, tá certo? Que só se colocam como protetores de gato e cachorro.
E a gente tem diversas espécies ameaçadas de extinção. Então a gente precisa entender, Sanjay, como é que se resolveria isso, pessoal? Pega esse bicho, microchipa, cria um cadastro, encontrou na rua, leva para o tutor. A primeira vez devolve, a segunda vez multa, a terceira vez multa, a quarta vai aumentando a multa. Pega o dinheiro dessas multas, de quem cria os bichos de maneira irresponsável, e vai direcionando para campanhas de controle. Tirou o bicho, encontrou o bicho na rua, não tem microchip, não é cadastrado, ele vai para um abrigo onde ele passa um tempo esperando a adoção. Arranjou lá, castra, doa. Não arranjou lá, é muito importante a sociedade debater se esses bichos têm qualidade de vida em abrigo. Um monte amontoado, favorece doenças, favorece zoonose, né? A gente tem que levar em consideração, por exemplo, Calazar, né? Que é uma doença relacionada a cães. Fortaleza é uma das cidades que tem o maior índice de Calazar no Brasil, né? Então a gente tem que considerar isso. Se é qualidade de vida, esses bichos estarem nesses abrigos. Ou se não seria melhor, eutanásia. E muita gente vai pular ali e vai pensar, Sanjay, eutanásia é matar os bichos. Eutanásia é um processo estudado, pensado, científico, para quando você precisa matar um animal, você precisa tirar a vida daquele animal sem o menor sofrimento. Tá? Ele é feito, o animal recebe um anestésico, ele dorme e aí depois ele recebe uma injeção letal. Ele nem sabe que morreu, porque ele estava dormindo. Tá? E existe uma grande diferença da eutanásia para o abate. Você sabia que a ração que você compra para dar para o gatinho na rua, que está transmitindo doença, que está matando os animais, vem de animais que foram abatidos? Vocês já viram animais sendo abatidos? Vocês já viram como é um matadouro? O decapitando galinhas, pistola pneumática na cabeça dos touros? Vocês acham que é a mesma coisa da eutanásia? Então a gente tem que refletir sobre essas situações. A vida, o mundo é muito complexo. E eu fico muito triste quando eu estou sendo privado do som dos animais, quando eu estou sendo privado da presença dos animais, quando eu estou sendo privado, sabe, da função ecológica que esses animais têm ali na natureza, e que pessoas vêm me justificar isso porque aí vem me mostrar um ponto de abandono, que aquilo ali precisa se manter, que aqueles animais não podem ser eutanasiados, que essa situação não deve ser tratada com a devida seriedade. Então, compartilhem esse vídeo, conversem isso com pessoas, levem isso para frente, porque a gente precisa criar um clima social para com que alguém chegue lá e consiga colocar uma ideia como essa para frente, consiga fazer um controle efetivo. Tá? O Brasil, ele é um continente, né? Um país continental, podemos dizer assim, mas ele atualmente está tão frágil, tão sensível como qualquer ilha invadida por gatos. Tem uma história muito famosa de uma ilha que um gato só conseguiu extinguir uma espécie de passarinho nessa ilha. Todos os nossos ambientes, praticamente, exceto a Amazônia, estão sofrendo muita fragmentação. Até a Amazônia está sofrendo. Esses ambientes fragmentados, sem conexão com outros ambientes, eles se tornam ilhas isoladas. E aí essas populações de animais nativos que estão ali, elas vão sendo extintas pelo isolamento, pela presença de gato, de cachorro, de caça, tá? Então vamos pensar sobre isso. A gente precisa proteger a nossa biodiversidade. A gente está perdendo tudo. Eu não quero viver em uma cidade sem aves, em uma cidade sem serpentes, em uma cidade sem lagartos, em uma cidade pobre, onde eu só veja pombo, gato, cachorro vadio. Por favor, compartilhem esse vídeo. Namastê, obrigado pela atenção. Valeu, galera.